Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um estudo bíblico de mais uma lição desse ciclo da Escola Bíblica Dominical, do projeto Apoio à EBD. Esse projeto, meus irmãos, é para ajudar os irmãos que atuam na Escola Bíblica Dominical, principalmente professores, comentaristas e superintendentes. A ideia aqui é trazer um subsídio, trazer um conteúdo que lhe ajude a entender e também a ministrar as lições da Escola Bíblica Dominical. Por isso mesmo, nós temos aqui um conteúdo diferenciado. Nós abordamos a parte teológica da lição, mas sempre adicionamos algo, sempre trazemos algo a mais, principalmente na tentativa de aplicar, trazer o conteúdo que é estudado lá no Antigo Testamento, trazer para o Novo Testamento, trazendo aí também uma visão de como aplicar esse conteúdo no nosso dia a dia. Afinal de contas, estudar o Antigo Testamento não é tão fácil, não é tão simples, mas a ideia é essa, principalmente dessa revista. Pegar os erros e os acertos ali das histórias que estão nesse ciclo da revista da Escola Bíblica e trazer, extrair deles princípios para a nossa vida cristã. Se você é novato por aqui, eu já lhe peço, por favor, se inscreva no canal. Peço a todos também que compartilhem. Tira um tempinho agora, compartilhe aí pra gente, tá? Na lição de hoje nós damos continuidade ao conteúdo da revista que estamos estudando sobre a história de Israel. E hoje nós vamos estudar sobre o sucessor do profeta Elias. Temos hoje mais uma lição abençoada, com muito aprendizado, com muito princípio para a nossa igreja, para o nosso tempo. Vamos então à aula de hoje. A aula de hoje é sobre o profeta Eliseu, o profeta que substituiu o profeta Elias. Hoje estudaremos a lição de número 7, que tem como tema o ministério do profeta Eliseu. A leitura bíblica da aula de hoje encontra-se em 2 Reis, no capítulo 3 e também no capítulo 4. O propósito, meus irmãos, dessa aula é a gente estudar o ministério do profeta Eliseu e extrair lições para a nossa vida, para a vida da igreja, não é? Para isso, a aula está dividida em 3 tópicos, ou seja, em 3 partes. Na primeira, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Na segunda parte, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E na terceira, a morte que havia na panela. E é importante você conhecer essas divisões, dar uma olhada, dar uma pesquisada na lição, com certeza você vai estudar, para que assim a gente possa aplicar o tempo melhor dentro de cada tópico. Tem uns tópicos que eles podem até andar mais rápido, tem outros que podem ser mais devagar. Isso aí vai ser de acordo com o seu domínio na lição. Mas é muito importante você fazer essa vista, né? Observar por alto como que a lição está dividida. Como de costume, a lição sempre começa pela introdução, que é onde o autor dá aqui as primeiras abordagens sobre o conteúdo da lição que está em estudo, e é a introdução que a gente vai conhecer agora. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Bom, irmãos, o profeta Eliseu é mais um dos grandes profetas em obras, em milagres, em operação de maravilhas da Bíblia, a palavra de Deus. Mas a lição não dá para poder abordar tudo, então nós iremos abordar 3 ocorridos, 3 milagres, 3 episódios que marcaram ali o ministério do profeta Eliseu. Nós iremos estudar aquela situação das batalhas, que aqueles 3 reis estavam praticamente perdidos, né? E também quase que destinados à morte, porque não tinha água para poder beber, nem para eles e nem o seu exército. Vamos conhecer também e estudar o episódio
né, da multiplicação do azeite da viúva, e também o episódio em que foi feita uma comida e havia ali um produto naquela comida que não poderia ser colocado, e o profeta Eliseu foi lá e, através do poder de Deus, a comida não ficou mais venenosa, né? Não tinha mais morte na panela. E aqui na introdução é isso que o autor aborda, tá? Então a ideia aqui é você apresentar o que vai ser mostrado, o que vai ser estudado durante a lição. Agora, aqui no canal, a gente sempre acostuma trazer algumas indagações, algumas questões que têm a ver com a lição, têm a ver com o estudo bíblico de hoje, e talvez alguém até poderá perguntar isso na sua aula, na sua igreja, onde você for ministrar. É possível Deus operar mesmo nós estando entre infiéis? Por que os milagres, em sua maioria, exigem a participação humana? Milagres de verdade ainda acontecem? Ou só temos maracutaia por aí? Por que hoje quase não acontecem milagres como antigamente? Bom, irmãos, estas e outras questões serão respondidas durante a aula de hoje. Então permanece conosco, continua aqui no nosso canal, prepara sua Bíblia, eu sei que a sua revista já está aí, seu blocozinho de anotações, tá? Vamos junto, porque a lição realmente é uma lição abençoada. E nós já iremos partir para o primeiro tópico, que iremos conhecer a primeira abordagem feita pelo autor sobre o ministério do profeta Eliseu. Aqui no primeiro tópico, irmãos, nós iremos estudar sobre um dos grandes milagres, um dos grandes episódios acontecido no ministério do profeta Eliseu, que foi a situação em que ele foi chamado, foi convocado para socorrer um exército e seus 3 reis que estavam indo para uma batalha e estava quase perdido. Vamos conhecer. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desagradar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Bom, irmãos, nós sabemos que o reino de Israel foi dividido em 2, ali no reinado do filho de Salomão, né? Roboão. Roboão ficou reinando na parte de baixo, que é a parte sul, e Jeroboão ficou na parte de cima, que ficou conhecido como reinado do norte. E quando a gente estuda ali o Antigo Testamento, é muito comum a gente ver que houve, né, reis bons e reis maus. A principal característica está relacionada principalmente à parte religiosa, à parte espiritual desses reis. É muito comum a gente ver ali no Antigo Testamento que os reis tinham os seus profetas, consultavam os profetas. Alguns reis eram interessados em saber o que Deus pensou, o que Deus queria do seu reinado, se Deus aprovava uma atitude ou desaprovava outra atitude. Então a religião, a vida religiosa, ela está muito próxima, está ali impregnada ali na vida dos reis. E quando um rei desobedecia a Deus, né, ele era considerado um rei mau. Aqui na lição, o autor aborda aqui algumas características do que seria, né, esse rei mau ou esse rei bom. Então aqui o autor destaca 2 características do que seria um rei mau, que é considerado ali na Bíblia. Geralmente esse rei que era mau, ele desobedecia e desprezava a Deus, ou seja, não queria ter adoração a Deus, não aceitava a palavra dos profetas de Deus. E além disso, ainda promovia a idolatria, a adoração de ídolos, porque ali uma coisa chama a outra, né? A espiritualidade, a questão da religiosidade está muito próxima nos reis de Israel. Então, quando um rei não adorava a Deus, certamente ele estava adorando algum ídolo. E é aí onde se distingue os reis bons e os reis maus. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Os reis envolvidos foram Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover
a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá, e Mesa, rei de Moabe. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Meus irmãos, quando Acabe ainda era rei, ele conseguiu conquistar e dominar a região de Moabe, né? Ali é conhecido como a região dos moabitas. E eles pagavam impostos, eles pagavam caros impostos à nação de Israel, ao reinado de Israel. Quando Acasias assumiu o poder, houve essa rebelião. Não é? Ali já no segundo ano do reinado de Acasias houve a rebelião. Os moabitas não quiseram mais pagar tributos, né? Que era ali cerca de 200 carneiros com as suas lãs, que era pago ao reinado do norte, né? Ao reino de Israel. Acasias morreu e Jorão, seu irmão, assumiu o reinado em seu lugar. E já assumiu com esse pepino, né? Com essa rebelião do rei de Moabe, o rei dos moabitas. Daí, Jorão convocou o rei Josafá, que era considerado um bom rei, um rei crente. Josafá, ele era rei do reinado do sul, né, da região de Judá. Josafá chamou mais um companheiro, chamou o rei de Edom, que era o seu vassalo, ou seja, estava ali subordinado a ele, estava dominado por ele. Então esses três reis, Jorão, Josafá e o rei de Edom, partiram em batalha contra o rei Mesa, que era o rei rebelde, o rei dos moabitas. A predição de Eliseu se cumpriu. Em resposta a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Quando os três reis decidiram atacar Moabe, eles decidiram por uma região que os moabitas não esperavam, que era a parte do deserto, a região conhecida como Idumeia. Eles praticamente se perderam naquela região, ficaram sem água e ficaram até com medo de morrer, não é? Porque não havia água nem para os soldados, para o exército e nem para os animais. Daí houve uma pergunta, não tem nenhuma pessoa de Deus aqui, não tem nenhum homem de Deus aqui, não é? Josafá perguntou, porque Josafá era crente, né? Perguntou para ele se não tinha, como é que era aquele negócio, até que disseram, não, Eliseu está aí, Eliseu está aqui por perto aqui, está acampado juntamente com a gente aqui. Chamaram o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, eles foram lá onde o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu foi bastante claro, bastante direto e objetivo e disse, olha, Jorão, se fosse só por você, eu nem ia te ouvir, né? Eu nem ia parar aqui para poder te ouvir, porque vocês são idólatras, desde o seu avô, desde o seu pai, né, Acabe, vocês são idólatras. Mas em respeito a Josafá, que é crente, que é um rei crente, eu vou aqui invocar o nome do Senhor. Traz aí um tangedor. A expressão tangedor aí é, na verdade, um instrumentista, né? Um músico que toca instrumento de cordas, né? Veio alguém ali, tocou uma música, tocou um solo ali, fez umas notas musicais. O profeta Eliseu ficou ali cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e daí proferiu algumas palavras que realmente mudaram aquela história. O milagre ocorrido nesse episódio aqui teve um duplo resultado, né? Primeiro, a água apareceu. O profeta Eliseu mandou que fizesse covas, né? Fizessem buracos ali, não é? E de repente, no outro dia, a água amanheceu ali, não é? E alguns dizem que choveu em outra região e a água desceu, e realmente quando foi no outro dia tinha muita água para todo mundo beber, e assim o povo se alegrou, o povo bebeu e o exército ficou pronto para a batalha. E o segundo resultado, não é? O segundo objetivo, a segunda bênção, podemos dizer assim, desse milagre foi a vitória. Porque além de Deus dar água para o exército vencer, não é? Deus deu vitória. Aqueles três reis, Jorão,
Josafá e o rei de Edom conseguiram vencer o rei Mesa, que é o rei dos Moabitas. Houve até ali um episódio interessante que quando o exército moabita avistou o acampamento, né, houve ali uma ilusão de ótica e eles pensaram até que aquelas águas eram sangue e pensaram que o exército inimigo havia se matado. E quando eles se aproximaram do exército, que estava feita aquela coalizão, na verdade eles foram surpreendidos e assim Deus concedeu vitória àqueles 3 reis através do profeta Eliseu. Meus irmãos, um dos destaques que nós podemos dar nesse episódio é justamente o agir de Deus dentre aqueles 3 reis que estavam ali para batalhar contra o rei de Moabe. Podemos dizer que ali tinha 2 que não eram crentes e só tinha um rei que era crente, que era o rei Josafá. E baseado nisso, né, para poder mostrar esse poder de Deus, esse agir de Deus, mesmo só Josafá sendo crente, podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é uma espécie de espiritualidade medrosa que algumas pessoas desenvolvem hoje no seu dia a dia. Nós sabemos que aqui no Brasil, meus irmãos, tem várias religiões, várias crenças, várias modalidades de fé, e aí algumas pessoas começam a desenvolver um cristianismo, uma fé medrosa. Ele tem medo de trabalhar numa empresa que não tem crente, ele tem medo de trabalhar num ambiente que tem ateu, ele tem medo de trabalhar num determinado local, de conviver com alguém que não pensa que nem ele, que não tem uma fé igual a dele. Não precisamos, não devemos ter essa fé medrosa, esse medo de conviver com outras pessoas que não acreditam como a gente, né? Mas devemos sim observar que nós somos sal, que nós somos luz. E luz brilha, acende, é onde há algo de escuro. Uma outra dica para a gente superar esse medo dessa crença, dessa fé, é a gente compreender que Deus está com a igreja, meus irmãos. Deus está comigo, Deus está com você. Né? Tem gente que até fala que não pode contar isso, não pode contar aquilo, porque se contar o diabo vai estragar. Não, meus irmãos, Deus está contigo. O diabo é perdedor, ele é um derrotado, ele consegue estragar a vida de muita gente, mas você é guardado e protegido. Então o desafio é a gente vencer essa fé medrosa e ter realmente uma fé ousada, como foi de Josafá, que buscou ali o profeta e foi abençoado por Deus. E dando continuidade na meditação desse tão maravilhoso milagre que ocorreu na vida daqueles 3 reis, mas principalmente porque lá dentro tinha um crente que era o rei Josafá, nós vamos responder aqui a primeira questão relacionada com o tema de hoje. É possível Deus operar mesmo nós estando entre infiéis? Sim, meus irmãos, é possível. A primeira razão para isso, meus irmãos, é porque Deus olha para os fiéis. Tá? A palavra de Deus diz que ele procura os fiéis. A palavra de Deus diz também que os seus anjos estão ao redor daqueles que o temem. Né? Então, se você é um crente, se você é realmente fiel a Deus, siga confiante que Deus pode sim operar na sua vida, mesmo você estando em meio aos infiéis. Uma outra justificativa para isso é que o pecado, a infidelidade daquelas pessoas que não servem a Deus, que podem ser seus amigos ou seus parentes, seus companheiros de trabalho, não diminui o poder de Deus. Tá? Então não é o fato da gente estar convivendo com pessoas que não são crentes, com pessoas que não são fiéis a Deus, que Deus não vai operar. Opera sim, porque isso não diminui o poder de Deus. E uma terceira razão porque Deus pode operar é justamente porque Ele pode nos usar, Deus pode operar algo através da nossa vida, ou na nossa vida, ou na vida dos infiéis, através de nós, para que Ele possa ser visto e que assim o Espírito Santo possa operar o arrependimento e a conversão daquelas pessoas. Então, Deus pode sim, como foi no Antigo Testamento, que Deus operou esse maravilhoso milagre, dando vitória para aqueles reis, tendo só Josafá ali como um rei crente, Deus pode ainda hoje fazer isso na nossa vida. Como dica pedagógica, você pode fazer uma lista, pode descrever aí alguns episódios da Bíblia em que pessoas infiéis foram abençoadas mediante a fé, a confiança e a obediência de pessoas fiéis a Deus.
conclua esse tópico dizendo que não importa se pessoas infiéis convivem com pessoas fiéis. O que importa é que Deus sempre vai agir a favor daqueles que o temem. Irmãos, chegamos aqui no nosso segundo tópico e nele nós vamos conhecer mais um episódio envolvendo o ministério do profeta Eliseu, que foi o milagre da multiplicação do azeite na casa da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, ela ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. O autor inicia esse tópico abordando sobre o caso das viúvas, que era um caso muito complexo ali em Israel. E é importante a gente meditar sobre isso, falar sobre isso, principalmente olhando pelo contexto da cultura daquela época, a cultura ali do Oriente, que alguns chamam de Oriente Próximo. Porque realmente a mulher ali ela era muito dependente do marido. E o autor destaca aqui que quando o marido morria, a situação dessa mulher ficava muito difícil, porque tudo dependia do marido, principalmente questão de finanças, organização da renda familiar. E aí esse episódio aqui traz uma situação parecida com isso. Morreu um dos filhos dos profetas, ou seja, um dos discípulos. O Flávio Joséfo, um escritor, ele chega até a dizer que esse que morreu foi o profeta Obadias, que havia acumulado muitas dívidas no tempo do reinado de Acabe e Jezabel. Acumulou dívida guardando, escondendo os profetas do Senhor, comprando alimentos, fazendo com que eles sobrevivessem. Então, segundo aí o Flávio Joséfo, o profeta Obadias é essa pessoa que morreu e a viúva ficou aqui desamparada. O autor destaca aqui 3 problemas, Ficou com dívida, estava passando fome e ainda queriam levar os meninos em forma de pagamento. Era um dos costumes daquela época. Aí, diante desse problema, ela procurou o profeta Eliseu. E o autor destaca aqui dizendo que Deus ouviu o clamor daquela viúva. Deus contemplou a situação dela. Deus ouviu o clamor daquela viúva e operou o milagre. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias, e foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou, ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Bom, eu não vou contar todo o milagre aqui, todo o episódio aqui, porque você pode ler ele aí na Bíblia Sagrada, você pode até procurar em filmes e mídias que você vai entender direitinho o que aconteceu. Eu vou tentar aqui destacar os princípios que a gente pode tirar para as nossas vidas desse ocorrido aqui. Primeiramente, o fato dela ter conseguido vasilhas emprestadas. Isso mostra que aquela mulher, aquela viúva, tinha boas amizades. Isso mostra que ela tinha um bom testemunho, porque ela conseguiu juntar vasilhas. Irmãos, e um vizinho ruim, um morador ruim, um vizinho mau, ele não conseguiria fazer o que essa mulher fez, pegar vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. E ela pegou jarro, pegou o que tinha disponível naquela época. Pegou, levou para a sua casa, juntamente com seus filhos, fechou a porta e ali Deus fez um milagre. Uma outra questão que podemos destacar aqui é o fato do profeta ter falado que ela deveria fazer aquilo em casa de porta fechada. Isso mostra, meus irmãos, que traz esse princípio para nós que muitas vezes tem coisas que para Deus operar, para Deus agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não precisa estar sendo mostrado.
não precisa estar sendo publicado. É no secreto. É entre a nossa vida e Deus, a nossa casa e Deus, a nossa família e Deus. Isso não quer dizer que a gente não pode pedir oração na igreja, buscar ajuda. Não, não é isso que está querendo dizer. Aqui a gente tem que observar a questão da intimidade com Deus, da vida com Deus. É isso que esse episódio nos traz. É isso que esse episódio fala conosco. O profeta falou e ela obedeceu, né? Foi lá, fechou a porta e assim o milagre aconteceu. Depois do milagre acontecido, com certeza os vizinhos souberam, né? E viram ali todo o operar de Deus. Aquele azeite que estava simplesmente em uma vasilha rendeu tanto que deu de pagar a dívida, e olha que não era uma dívida pequena, né? Que os cobradores estavam querendo levar os 2 meninos, os 2 filhos, né? Como escravo para poder pagar a dívida. E o milagre ali deu para pagar a dívida, ela vendeu aquele produto, vendeu aquele azeite e ainda deu para sustentar a família. Que poderoso milagre, hein, irmãos? Que agir de Deus aconteceu ali através da obediência daquela mulher, mediante o que o profeta Eliseu lhe falou. Fé, obediência e família unida. Neste episódio, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Meus irmãos, aqui nesse subtópico, o autor aborda mais uns princípios maravilhosos que podemos aplicar desse episódio à nossa vida. O primeiro que ele aborda aqui é a questão da fé e a obediência, né? O fato dela ter acreditado no profeta e também obedecido ao profeta. Meus irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas, porque às vezes nós temos pessoas que até têm fé, mas não quer obedecer. A gente aconselha, a gente fala, diz como tem que ser feito e às vezes a pessoa não confia que a gente é de Deus, né? Que aquele conselho é algo de Deus. Mas essa mulher aqui, ela demonstrou fé e obediência. E a principal obediência que tem que existir, meus irmãos, na nossa vida é a palavra de Deus. Tem gente, às vezes, meus irmãos, que fica esperando um pregador avivalista, fica esperando alguém vir ministrar uma bênção, ministrar uma cura, botar a mão na cabeça, sendo que, às vezes, o que essa pessoa está precisando é obedecer a palavra de Deus, para que realmente o milagre aconteça na sua vida, aconteça na sua família. O autor destaca aqui também sobre a importância da família unida na hora do milagre. Meus irmãos, que princípio maravilhoso também para a nossa vida, não é? Hoje nós temos várias formações de famílias, né? Vários tipos de famílias. Nós temos casais que não têm filhos, nós temos casais que têm filhos, nós temos famílias que os avós, mesmo os crentes, né? Os avós criam os netos porque a família está viajando, tem um trabalhando para um lado, para o outro, mas o certo é, meus irmãos, que o correto é a família permanecer unida na presença de Deus. É aquilo que a palavra de Deus já nos diz, né? Ali através de Josué. Eu não sei o que vocês vão querer, não sei o que vocês vão escolher para a vida de vocês. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer, meus irmãos. Muitas vezes os milagres não estão acontecendo é porque a nossa família está bagunçada, a nossa família está desajeitada, a nossa família não está unida na presença de Deus. Talvez estamos caindo no erro de estarmos tão bem aparente, com paletó, com gravata na igreja, mas o milagre não está acontecendo porque a nossa família não está bem. Meus irmãos, baseado nesse episódio em que ocorreu ali a fé e a obediência daquela viúva mediante a palavra do profeta Eliseu, vamos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o problema do misticismo cristão. Isso mesmo, meus irmãos. Nós temos muitas pessoas, inclusive crentes,
que estão passando por problemas, porque todo mundo passa por problema, né? Todas as casas, todas as famílias, a maioria das pessoas estão enfrentando uma luta, estão enfrentando um problema. Mas aí as pessoas muitas vezes, ao invés de orar em casa, ler a Bíblia, estudar as Escrituras, buscar direcionamento de Deus, fica esperando sempre um pregador avivalista, né? Esse tipo de misticismo leva as pessoas a achar que Deus só opera no Congresso. Aí, para o Congresso, ela compra uma roupa nova, arruma o cabelo, compra um paletó novo, aí vai, acreditando que Deus vai usar o pregador para poder ali resolver o seu problema. Existem pessoas que acreditam que só é Deus se o pregador chiar, né? Receba, receba, e bota a mão na cabeça e derruba no chão, e derruba um e derruba outro. Ei, meus irmãos, se a sua fé, se você está achando que Deus só age dessa maneira aí, que Deus só opera assim, não, meus irmãos, isso aí é misticismo, viu? Mas esse problema tem solução, viu? Um deles, primeiro, é você acreditar e saber, compreender, não é, que Deus age pelos meios naturais também, pelos meios lógicos. Dentre eles, por exemplo, Deus pode usar um advogado para resolver esse seu problema, sem precisar uma intervenção sobrenatural. E para encerrar, para a gente poder tirar, se livrar desse misticismo, é a gente entender que Deus age e Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. O misticismo, ele quer nos levar a entender, a focar no objeto, mas o mais importante, meus irmãos, é focar em Deus. Se você está com a sua fé focada realmente em Deus, Deus vai operar e você vai saber que foi Ele que operou, porque quando Ele opera, Ele faz no poder dEle e na vontade dEle, do jeito que Ele quer, na hora e na forma que Ele quer. Bom, irmãos, dando continuidade a esse episódio que nós estamos estudando, analisando agora a questão que Deus usou o profeta, mas também a mulher teve que obedecer, teve que juntar as vasilhas, derramar o azeite, fechar a porta. Vamos aqui responder a segunda questão relacionada com o tema de hoje. Por que os milagres sempre exigem a participação humana? Essa é uma questão interessante. Nós sabemos que o nosso mundo físico, ele sofre influência do mundo espiritual. E quando nós analisamos a influência do mundo espiritual, nós podemos ver que há uma influência do mundo do mal, do reino das trevas, do reino do mal, mas também há uma influência, uma interferência também do reino de Deus. Como nós vimos aqui, o milagre aconteceu por Deus. Mas uma coisa que a gente percebe também é que sempre tem que ter a participação humana. Não é uma resposta tão simples de dar para essa questão, para essa dúvida. Mas eu tenho aqui algumas dicas. A primeira, meus irmãos, é que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Então Deus, ele quer se relacionar conosco. Então sempre que Deus quer entrar em contato conosco, Deus quer fazer algo conosco, Ele vai se relacionar, Ele vai conversar conosco e Ele vai pedir algo, não é? Ele vai exigir algo, Ele vai falar algo. Nós vemos isso desde o Gênesis, quando Deus visitava ali Adão e Eva no jardim, Deus se relacionando com eles. Né? Mas ali Deus colocou eles para cuidar do jardim. Então o agir de Deus, sempre quando o agir de Deus for no nosso meio, haverá a participação humana. Uma outra questão que nos ajuda a entender isso é o livre-arbítrio, é a liberdade, é o direito de escolha que Deus deixou sobre nós, né? Que Deus deixou para a sua igreja, que Deus deixou para as pessoas poder escolher. E dentro disso vem também aí a terceira dica, o terceiro motivo, que é a questão da legalidade. Né? Meus irmãos, esse assunto da legalidade, ele abre uma porta espiritual, tanto para o mal quanto para Deus. Então, Deus quer se relacionar, Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente poder ter essa escolha para se relacionar com Ele, e nesse relacionamento, nesse livre-arbítrio, nós damos ali a legalidade, a permissão para Deus operar sobre as nossas vidas. Por isso que no agir sobrenatural de Deus, hora por outra, há a exigência da participação humana. Como dica pedagógica, você pode citar aí, fazer uma lista de alguns ocorridos na Bíblia, né, de milagres, em que foi pedido, exigido algo de outras pessoas.
assim como ocorreu ali no caso daquela viúva que o profeta pediu que ela fizesse algumas coisas. Conclua esse tópico dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, ele usa quem quer da forma que ele quer, porém, ele não precisa de coisas grandiosas para operar os seus milagres. O poder está em suas mãos e ele faz tudo segundo o seu querer. Olha só, irmãos, já chegamos no terceiro tópico. E nesse tópico nós vamos conhecer mais um episódio, mais um milagre ocorrido na vida do profeta Eliseu e assim fechando aí a nossa lição sobre o ministério dele. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, eles eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Meus irmãos, o Antigo Testamento realmente é muito diferente do Novo, não é? E aqui nós vemos aqui um episódio muito interessante, que é citado aqui sobre a escola dos profetas. Essa escola que foi fundada, criada pelo profeta Samuel, que tinha como propósito, meus irmãos, ensinar homens serem profetas, ensinar pessoas serem profetas. Olha o quanto que isso lá no Antigo Testamento é diferente, assim, em parte, né, dos nossos dias hoje, porque hoje ser profeta é pregar a palavra de Deus, e isso vem primeiramente pelo Espírito Santo. Depois é que a gente percebe isso e vai estudando pela palavra de Deus. Mas o certo é que essas escolas, elas formavam, instruíam homens a aprender sobre Deus, a estudar sobre Deus, mas principalmente a ser instrumento de Deus. Na expressão de alguns, ser boca de Deus. Ou seja, falar a reis, não é? A sacerdotes, a seja quem for, quem estiver precisando de uma palavra, principalmente na área da puxada de orelha, né? Da exortação. Esses alunos, esses discípulos, né, que aqui são chamados de filhos, eles eram preparados, ensinados principalmente a ter uma vida de obediência a Deus e resistir à apostasia, que era o afastamento de Deus, e também à idolatria. Bom, meus irmãos, muitos dos profetas, não é, que a gente vê ali na Bíblia, não passou por essa escola, mas o certo é que ela conseguiu produzir um bom resultado. E o profeta Eliseu aqui fazia parte dessa escola de profetas. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. A comida foi servida, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Bom, irmãos, aqui nesse episódio nós podemos tirar duas lições interessantes. Primeiramente, que ali tinha um problema material, né? Era uma comida que foi mal feita, foi feita com um ingrediente que não era comestível, não era alimento de pessoas, né? Era um problema material. A solução desse problema também foi por meios materiais, porque o profeta pediu farinha. Ele colocou farinha lá no ensopado, naquela comida, e daí o milagre aconteceu. Mas o fato do milagre acontecer, aí a gente já percebe uma interferência espiritual. Que a gente sabe que só a farinha não ia tirar aquele veneno. Farinha, quando você bota junto com outra comida, pode até amenizar algum sabor, mas não vai tirar o veneno, não é? Então aí nós vemos aí o agir de Deus sobrenatural por um meio natural. E isso é importante a gente entender. Uma outra lição que nós podemos destacar aqui foi a disponibilidade espiritual do profeta Eliseu. A confiança que os outros profetas, que os discípulos dos profetas tinham nele, em confiar nele,
em saber que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta de Deus e a disponibilidade dele. Meus irmãos, isso aqui é muito lindo, né? Porque às vezes o mundo está caindo ao nosso redor e nós não disponibilizamos em nada, nem para orar, nem para visitar, nem para aconselhar. Mas aqui foi diferente. O profeta Eliseu percebeu o problema e resolveu intervir, né? Pediu ali um pouco de farinha, jogou no caldeirão e assim, através daquela atitude dele, aquela disponibilidade espiritual dele, Deus fez o milagre. Todos comeram, se alimentaram e mais uma vez o nome de Deus foi glorificado. Irmãos, baseado aqui na determinação, na ousadia e na disponibilidade espiritual do profeta Eliseu em resolver aquele problema naquela alimentação, é que o nosso desafio da igreja para os nossos dias será sobre a omissão espiritual na vida de alguns irmãos. É isso mesmo. O nosso mundo, ele sofre pela presença do pecado e com isso vem a violência de pessoas, sofre também com envolvimento espiritual. Existem muitas pessoas vivendo aprisionadas, perseguidas pelo diabo e seus demônios, vive aí com vidas prejudicadas pela presença do mal e muitas vezes nós não estamos fazendo nada, nós estamos omissos. Esses casos estão acontecendo entre nós, entre nossos amigos, às vezes na nossa igreja, às vezes na nossa família, e nós estamos parados, sem ter essa ideia de intervir, ou seja, de fazer uso do poder de Deus. Esse é um desafio para a igreja dos nossos dias. Isso se dá muitas vezes, meus irmãos, porque a cada dia que passa, a igreja se torna mais fria, mais materialista. Uma igreja muito materialista, ela perde o poder de Deus. Ela deixa de observar que o Deus que nós servimos é um Deus de poder, é um Deus de autoridade. Tem gente que tem até medo de orar por alguém que está possesso, por alguém que está, podemos dizer assim, sobre o efeito de alguma ação do mal. E para resolver esse desafio, meus irmãos, eu tenho aqui algumas dicas. Primeiro, precisamos entender, meus irmãos, que a igreja ela foi edificada por Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, eu, você, a sua comunidade, a sua igreja, a nossa igreja, ela foi levantada por Cristo para vencer o mal, meus irmãos. Para combater, a nossa batalha, ela é espiritual. E o Senhor dos Exércitos, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, ele está conosco. Então precisamos entender e nos posicionar, fazer uso dessa autoridade de Deus, porque a igreja, ela foi edificada, foi levantada para vencer o reino das trevas, para vencer o mal. A segunda dica para vencer esse desafio é o complemento da primeira, ou seja, nos posicionarmos para fazer uso do poder e da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós somos vasos de Deus, nós somos instrumento de Deus para desfazer as obras do mal. Jesus veio e voltou para o céu e agora tem a sua igreja, que é eu e você. E graças a Deus que o Espírito Santo está na igreja, nos capacitando, nos ajudando e principalmente nos concedendo os seus dons espirituais. Fica aí esse desafio, fica aí essas dicas para que a cada dia a gente possa fugir da omissão espiritual e estar mais presente na vida das pessoas, na vida da igreja, fazendo uso do poder de Deus na nossa vida. Meus irmãos, baseado aí nesses 3 episódios que aconteceram aí, 3 milagres que aconteceram aí no ministério do profeta Eliseu, surge a terceira questão relacionada ao tema de hoje. Milagres de verdade ainda acontecem nos nossos dias ou nós só temos maracutaias por aí? É uma pergunta interessante, não é? Porque realmente, com o passar do tempo, tem surgido aí muitos malandros da fé. Pessoas que fingem que estão realizando uma cura, pessoas que contratam outras pessoas para fingir que estão doentes, para fingir que estão sob efeito de demônio, para tentar fazer alguma coisa ali. E até pessoas que mentem dizendo que aconteceu um milagre para que possa criar uma fama, criar um sucesso. As maracutaias realmente acontecem. Mas, acima disso, tirando isso, meus irmãos, os milagres também acontecem. Graças a Deus que hoje ainda assim temos milagre de verdade. E eu tenho aqui 3 observações a fazer para nos convencer que realmente milagre de verdade acontece.
Primeiramente, acreditar, meditar e compreender que Deus não mudou. O Deus da Bíblia, meus irmãos, ainda é o mesmo. O que mudou, observando o Antigo Testamento para o Novo, muitas vezes foi a maneira de Deus agir, a maneira de Deus operar, mas o poder dele não diminuiu. Tá? Lá no Antigo Testamento, Deus tinha uma maneira, porque lá era uma outra cultura. No Novo Testamento, Deus já age mais pelo seu Espírito, mas o certo é que ele não mudou, e nem a sua palavra. Deus ainda é o mesmo e milagres ainda ele é possível fazer. Uma outra razão é que o Espírito Santo ainda está na igreja. Tá? Jesus foi para o céu, mas diz que iria enviar o nosso auxiliar, o nosso ajudador, o nosso fortalecedor. E esse fortalecimento, essa ajuda que vem pelo Espírito Santo é justamente no mundo espiritual. O Espírito Santo concede à igreja dons espirituais, poderes de Deus, habilidades de Deus. Tá? Então é possível sim você orar, colocar a mão sobre alguém e aquela doença sair. É de Deus, é possível sim você perceber uma presença do mal, estender a tua mão, repreender em nome de Jesus e o mal sair, porque milagres ainda acontecem. E por último, entender que os dons espirituais do Espírito Santo concedido à igreja são para os nossos dias. Meus irmãos, precisamos entender isso, precisamos buscar isso, porque os milagres também são para os nossos dias. Nós temos que parar de viver um tipo de crença, um tipo de evangelho que parece que os milagres só aconteciam no passado, no Novo Testamento. Não, meus irmãos, o nosso Deus é o mesmo, ele não mudou, o Espírito Santo continua na igreja e os dons espirituais são para os nossos dias. Bom, a dica pedagógica é sobre a atitude, a ousadia do profeta Eliseu. Então você pode fazer uma lista aí de atitudes ousadas da Bíblia, em que alguém teve uma atitude ali espontânea, de coragem, de determinação e Deus operou o milagre. Conclua esse tópico dizendo que o Senhor não necessita de alguém para realizar o milagre. Porém, Ele sempre espera, sempre conta conosco, não é? Esperando de nós uma atitude de fé. Olha só, irmãos, já chegamos na conclusão da nossa aula, não é? Passamos aí pelo primeiro tópico, pelo segundo, pelo terceiro. E agora nós iremos conhecer quais foram os argumentos, as palavras do autor da lição aí no fechamento dela. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com as pessoas de fé, mas que também estejam operantes e diligentes. Irmãos, o autor da lição, ele conclui aqui a aula, ele conclui essa lição falando e abordando justamente sobre a participação do homem no agir de Deus. E é uma abordagem muito interessante, porque, como eu falei aqui antes, Deus quer operar no nosso mundo, Deus opera no nosso mundo. Deus não depende de ninguém, meus irmãos. Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano de tudo. Porém, meus irmãos, Deus criou leis, Deus criou princípios. Então, para isso, Deus cria alguns métodos. E é nesses métodos que nós estamos envolvidos, que o ser humano está envolvido. E isso aí traz uma lição muito importante para nós. Principalmente se nós pararmos para observar que tem coisas que para acontecer aqui na Terra, alguém tem que agir, alguém tem que dar o primeiro passo. Muitas vezes as pessoas colocam muita coisa na conta de Deus. Ah, deixa para Deus. Não, isso aqui Deus cuida. Não, isso aqui é Deus que vai fazer. Sim, meus irmãos, é Deus que vai fazer, só que Ele pode fazer através de nós. Quem sabe se para resolver aquele problema nós não estamos precisando orar mais um pouco, ler mais um pouco a palavra, estar mais obediente à palavra, buscar direcionamento de Deus. Será que nós não estamos colocando tudo só para Deus resolver e praticando aí uma espécie de omissão espiritual? Tem pessoas sofrendo, tem pessoas hospitalizadas, tem pessoas doentes em casa, tem pessoas depressivas, e aí nós estamos colocando tudo só Deus. Vai lá, Deus, visita lá, Deus.
Será que não é através da nossa participação, da nossa visita, do nosso diálogo, da nossa mensagem que Deus quer operar? Nesses 3 episódios que estudamos aqui, o profeta Eliseu estava envolvido. Deus podia fazer tudo aquilo sem o profeta Eliseu? Podia. Deus podia fazer aquela água aparecer sem precisar daquelas covas, sem precisar o pessoal cavar aqueles buracos? Sim. Deus poderia fazer um azeite aparecer sem precisar aquela viúva juntar tantas vasilhas? Poderia. Deus poderia fazer aquele milagre sem precisar o profeta Eliseu jogar a farinha lá dentro? Poderia, meus irmãos. Só que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E nesse relacionamento com a humanidade, ele usa outros seres humanos. A maioria dos milagres, dos episódios da Bíblia em que Deus se manifesta, tem um ser humano ali, agindo, fazendo alguma coisa. E talvez este seja o principal princípio, a principal lição dessa aula de hoje. O nosso posicionamento espiritual, não é? Como instrumentos de Deus, como igreja de Deus, meus irmãos, para, de certa forma, fazer o reino de Deus crescer. Tanto é verdade esse ponto que o ide, falado por Jesus, foi falado para a igreja, não para os anjos, não para os seres espirituais, mas para a sua igreja, seres humanos como nós. Aquelas pessoas envolvidas nesses milagres fizeram alguma coisa, o profeta Eliseu fez alguma coisa. Isso não quer dizer que Deus depende, mas Deus obedece os seus princípios e Ele quer nos usar, não é? Deixa Deus te usar. Obedece aquele hino, não é? Deixa Deus te usar. Amém? Que a cada dia a nossa vida cristã, a nossa fé possa ser baseada nessa coragem, determinação e ousadia do profeta Eliseu em se deixar ser usado por Deus. Bom, irmãos, chegamos ao final da nossa aula. E eu sou muito grato pela sua presença aqui. Eu quero te agradecer por você ter chegado até aqui, ter vindo ao nosso canal, estudar mais uma vez conosco, aprender mais um pouco aqui, né, da nossa lição, do nosso estudo bíblico sobre a palavra de Deus. Quero aqui reforçar o meu pedido para você se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, para você dar o like, para você compartilhar o nosso material. Compartilha aí, irmão. Coloca aí, é tão simples, divulga aí no seu Facebook, divulga aí nas redes sociais, divulga aí no grupo da sua igreja. Nos ajude a aumentar os inscritos aqui do canal, nos ajude a aumentar aqui as pessoas que vêm assistir, as pessoas que são abençoadas com esse estudo bíblico. Eu sei que está ficando bom, a aula está boa e é muito bom você compartilhar para que outras pessoas também possam assim aprender como você está aqui aprendendo, estudando conosco. Isso faz parte do reino de Deus, meus irmãos. Isso é muito bom. A união, a determinação, não é, dos crentes em divulgar as coisas boas do reino de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Eu quero informar que estamos aí nas redes sociais, estamos no Facebook, onde ali durante a semana a gente faz postagem de alguns trechos do vídeo aqui da nossa aula. Estamos também no Instagram, onde postamos também o mesmo material, fazemos ali algumas abordagens durante a semana. E tem também aí na tela, você pode ver aí também aí o nosso contato do WhatsApp, caso você precise tirar alguma dúvida, sanar alguma dúvida ou receber algum material. O certo é que eu termino essa aula com o coração feliz, com a alma feliz, grato a Deus por ter estudado com você, não é? Ter feito aqui essa aula com você, guiado pelo Espírito Santo. Se você for ministrar, que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo realmente fale através de você, na igreja, na sua sala, onde você for ministrar, que o Espírito de Deus te guie e que as pessoas mais uma vez aprendam e sejam edificadas pela palavra de Deus.